E nós já vamos aqui receber ela, a psicóloga Márcia, que veio nos abrilhantar aqui nessa tarde no nosso Supercast de Páscoa para falar um pouco da Páscoa. Márcia, boa tarde. Boa A tarde, paz do Senhor. Luan. Tudo bem? Tudo bem? Foi fácil chegar aqui, Márcia? Tranquilo chegar aqui, mas Para a gente conhecer você melhor, é a primeira vez que a gente está se vendo, eu e você, né? Fala um pouco de você, só para introduzir a gente. Você é psicóloga e se chama Márcia. O que mais? Então, eu sou mãe, né? Aham. Sou mãe do Gui, sou mãe da Laís, casada com o Marcos. Sou psicóloga, né, há 12 anos. Sou especializada em crianças e adolescentes. Uhum. Também tenho especialização fala que é psicologia. Nesse momento eu faço uma neuropsicologia, uma pós em neuropsicologia. Uhum. Então a gente conhece um pouco aí da área da psicologia, não sabemos tudo. E Uhum. acima de tudo sou cristã também, Uhum. né? Caminho aí. Sim. Você é cristã já há muito tempo, nasceu no berço cristão evangélico. Como é que foi essa caminhada aí? Não, eu nasci em berço católico, Uhum. aí os meus pais são muito católicos. Da minha família eu sou a única cristã. É, e aí nós temos aí, a Laís está com 10 anos, estamos aí com 8 anos já caminhando no berço cristão. Uhum. 8 anos, 8 então. anos já. Você congrega aonde? Isso. Então, assim, eu gosto sempre de pensar, né, quando eu vou até conversar com algumas pessoas, né? Uhum. Deus não tem placa, né, Não, com Alisson? certeza. É. Né? E Cristo não é uma religião. Uhum. Né? Nós escolhemos, nós fazemos escolha onde a gente vai buscar. Porque a igreja do Senhor somos nós, Sim. não é isso? Sim. Então a gente escolhe um tempo para que a gente possa estar junto com os nossos irmãos, conviver em comunhão, né? Para a gente participar junto, para a gente ser também discípulos do Senhor na vida das outras pessoas. Sim. Então, nesse momento, eu estou na igreja quadrangular. Quadrangular. E Com o pastor Ricardo. pastor Ricardo. Inclusive, o pastor Ricardo vai estar aqui daqui a pouco. Uma bênção, para pastor conversar Ricardo. com a gente. Uma bênção. A gente já recebeu ele aqui no podcast. Não sei se a senhora assistiu. Já recebeu ele no nosso podcast. Acho que foi o 8º podcast, gente. Que bom. Não lembro qual que foi. Foi 8 ou 16. Eu tô ruim de memória, né? Ele é excelente. É uma né? bênção. Uma pessoa de muita cultura, muito inteligente, né? Muito. Mas voltando aqui para você, a história da sua conversão para o movimento evangélico, como é que ela foi? Como é que você foi abordada pelo protestante, saiu da católica e veio para cá? Como é que... Nossa, minha história é bem interessante. Desafiadora até para a gente entender. Pode ficar à vontade. Quando eu fazia psicologia, eu fazia em Bom Despacho, conheci, fiz várias amizades lá. Uhum. E eu lembro que era uma época que eu estava tendo muito pesadelos. Então, eu trabalhava muito, eu tinha 2 empresas na época, ia para a faculdade à noite, aqui em Bom Despacho, ia e voltava. Eu chegava do ônibus, não dormia, tendo muitos pesadelos. E eu lembro que hoje eu entendo, né, uma amiga chamada Sirlene, falou: Márcia, posso fazer uma oração para você? Aí nós fomos para o corredor, na época chamava Unipac, né? Hoje é UNA. Aí a gente foi para um corredor lá e ela chamou mais uma colega da minha sala para a gente fazer uma oração, nós 3. Você, naquele momento, você entendeu o que estava acontecendo? Nada, eu só queria parar de ter pesadelo, porque eu não dormia à noite. E aí ela fez essa oração e foi muito bom. Aquela noite, eu lembro que eu dormi bem aquela noite. Eu comecei a aproximar dessa amiga. Achava ela muito legal, muito humana, muito simpática. Eu lembro que ela me convidou para visitar o sítio dela, perto de Bom Despacho. E ela me presenteou com uma Bíblia cristã. E aí eu achei interessante, porque como eu era católica, ela marcou alguns capítulos na Bíblia antes de me entregar. Aí, quando ela me entregou essa Bíblia, ela abriu e me falou sobre dízimos e ofertas. E como eu era católica, eu participava das procissões, que quando eu estou num processo, eu estou mesmo, sabe? Eu não estou eu gosto de estar presente. Eu achei aquilo um confronto para mim. Por que ela está falando de dízimo e oferta? Ela falou assim: você vai entender. Aí passou 3 dias, ela falou: eu tive um sonho com você, Márcia. Eu tinha uma empresa, chamava MR Sistemas, é uma empresa de cursos e treinamentos de informática na época. Ela falou assim: Deus quer prosperar muito na sua vida, mas tem alguma coisa lá na sua empresa que não é da vontade de Deus, mas eu não vou falar o que é. E aí,
No dia que eu chego lá na empresa, eu entendo que seriam as imagens. Então, ela nunca falou nada de imagens, ninguém nunca falou nada para mim. Minha casa era cheia de imagens. Eu lembro, como se fosse hoje, eu abri a porta assim da entrada da sala, e aí, quando eu olhei para Santinha lá, parece que a Santinha estava triste para mim. A sensação que eu tinha era isso, que ela estava brava porque eu ia tirar ela de lá. Aí, eu não consegui tirar ela de lá. Um amigo meu, chamado Cláudio, que mora em BH, também ele é da Lagoinha, ele visitou a gente aqui, e eu compartilhei isso com ele. Então, em silêncio, ele começou a orar por mim. Eu e o meu marido hoje, na época era o meu namorado, meu filho Gui, a gente saiu para fazer uma viagem, isso foi tudo acontecendo assim, uma semana após a outra. O carro dele estragou, foi muito sofrido para a gente chegar aqui, a gente veio arrastado de corda, foi muito difícil. E quando eu chego, eu peguei aquela Bíblia que a minha amiga de faculdade tinha me dado, e eu fui orar e agradecer a Deus por ter nos trazido debaixo da proteção dele e tal. Fechei a Bíblia e fui levar essa Bíblia para dentro do meu quarto. Quando eu fui entrar para dentro do meu quarto, eu entrava e aí eu arrepiava muito e começava a chorar. Aí eu saía do meu quarto, passava. Estava tudo bem. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Aí eu ia para o quarto do Gui, aí não sentia nada. Ia para o banheiro, não sentia nada. Mas quando eu entrava no meu quarto, eu falei, gente, só que se outra pessoa entrasse comigo, eu não sentia nada. Então, na época, eu lembro que eu pedi até meu namorado para dormir, que eu não marquei na época. Não dormia comigo. Você vai dormir aqui comigo hoje, porque eu não vou dar conta de dormir nesse quarto sozinho. Você já tinha formado em psicologia, não? Não, ainda era estudante. Você não imaginou que pudesse ser algo psicológico, não? Não. Você só estava achando tudo muito estranho. Não, eu adorava o curso de psicologia, sempre adorei conversar com pessoas, eu estudava muito, eu trabalhava muito também. Então, eu só sentia assim, gente, tem alguma coisa esquisita aqui. O que tinha, né, gente? Eu vou resumir a história, porque ela é grande. Tinha as imagens, né? Lá no quarto. Então, aí, eu conversando com esse amigo meu, Cláudio, da Lagoinha, lá de BH, ele falou assim, Márcio, é as imagens, Deus está te libertando. E eu, como assim? Né? Porque eu tinha muita fé nas imagens, eu ajoelhava, eu fazia as minhas orações. Ele falou assim, escuta o que eu estou falando com você. Deus já te libertou, você não precisa mais das imagens. Você vai tirar as imagens da sua casa. Eu lembro que eu pedi o Marquinhos para tirar para mim as imagens, ele ficou bravo comigo. Você vai fazer isso com a Santinha? Né? Um monte. Aí eu dei as imagens tudo para o Cláudio levou embora. Né? Foi só o Cláudio tirar essas imagens. Eu andava pela minha casa em paz, dormia em paz. Eu tinha na época eu tinha uma moto, e eu passava aqui na Igreja Católica Matriz, e eu sempre fazia o nome do pai. É cultura, né? A gente aprendeu desde pequeno. Meu pai era muito católico, ainda é. E eu passei pela igreja e, de repente, eu vi que eu não parei para fazer o nome do pai. Aí, quando eu estava lá perto da Lucarela, eu parei a moto e falei, opa, peraí. Eu não parei. Por quê? Aí, mesmo assim, eu ainda insisti. Eu fui umas 2 vezes à missa matriz, que era perto do meu trabalho. Só que quando eu chegava lá na igreja, no templo lá da igreja católica, eu já não estava me encaixando mais. Eu olhava para aquelas imagens até então, há pouco tempo atrás, que eu idolatrava, né? Sim. E aí, de repente, eu olhava para aquilo e aquilo começou a me incomodar. Eu já não consegui me identificar, não foi ninguém, não chegou ninguém até mim. Eu sempre pedia muito a Deus, né, para sempre estar caminhando nos caminhos dele, para ele revelar sempre as coisas que ele queria para minha vida. E aí, a partir desse momento, aí eu parei de ir para a igreja católica, fui lá na igreja lá da Santa Cruz, fui na igreja lá em cima, fui na igreja na volta do Brejo, a igrejinha azul, para ver se era o lugar, né, ainda buscando, porque olha a crença, né, interessante. E aí eu falei assim, gente, a igreja católica não é mais para mim. Não é mais para mim, eu não sei porquê, eu não sei o que está acontecendo. O que eu fiz? Eu fiquei 1 ano, sem lugar nenhum. Como eu falei com você, eu não gosto, eu gosto de estar participando, gosto de estar presente, ativa, sempre. E aí eu comecei a visitar igrejas evangélicas. Eu fui em todas as igrejas evangélicas. Qual foi a primeira que você... A primeira é perto da minha casa, a Universal. Fui na Universal, e eu sempre arrastava meu marido comigo, na época era meu namorado. E ele católico? Católico, é. Mas assim, sempre caminhando junto comigo. Se eu te convidava, ele, vamos em tal igreja.
você vai comigo. Ele ia comigo. Só teve 2 que ele não quis. Então, todo lugar que você pensar na volta do brejo, lá pra cima, tudo eu fui. Só que aí eu achei interessante porque eu tinha uma cobrança comigo. Não, então se Deus me tirou da igreja católica é porque ele tem algo maior para mim. E eu sempre pedi assim que eu não tinha entendimento. Meu Deus, aonde o Senhor quer que eu fique? Me mostra o lugar. Então eu achava no meu entendimento que eu tinha que sentir alguma coisa, Deus conversando comigo. Então se eu ia numa igreja, eu não sentia nada, nenhuma resposta do Espírito Santo, eu entendia, esse lugar que não é para mim. Quando eu fui para a igreja quadrangular, aí quando eu chego na igreja, né, os irmãos estavam cantando louvor, eu adoro louvor, adoro música. Aí eu senti a presença. Eu senti Deus falando para mim, aqui é um lugar para você frequentar. Então, desde então, eu estou lá, muito feliz, graças a Deus. Eu achei interessante você ser tão católica, eu não sabia que a gente ia receber uma pessoa que era ex-católica. Você foi católica há mais de 20 anos. Foi? Foi muito. Eu estou com 43, quase 30 anos. Quase 30 anos. Isso. E aí, no caso, como é ensinado a criança católica a respeito da Páscoa? Como que você cresceu aprendendo a respeito da Páscoa? Na realidade, eu venho de família muito humilde, né? Os meus pais, a minha mãe, ela tem uma dificuldade com o social, então ela é muito caseira. Mas o meu pai era extremamente católico. Então, meu pai me ensinou as datas do calendário católico todo. Então, a Via Sacra, Semana Santa, tudo, as procissões, tudo, ele participava. E eu estava lá. Ele sempre me ensinou muito a respeito. A Via Sacra seria o quê? A Via Sacra é esse processo, né, da Sexta-feira Santa, né, que você passa em jejum, né? Meu pai até hoje, agora sexta-feira, ele ficou 24 horas em jejum, né? Sim. Então é uma cultura dele. Referente à Páscoa, a gente não tinha condições de comprar ovos de Páscoa, essas coisas, bombons. Minha mãe sempre guardava a sexta-feira e aí o sábado era mais tranquilo e no domingo a gente tinha o hábito de assistir um filme. Na época, né, era a Rede Globo ainda, né, sessão da tarde. Aí nós sentávamos a família toda. Então a nossa Páscoa não tinha chocolate, não tinha ovo, meu pai não tinha condições de comprar, então a gente nem conversava sobre isso. Eu fui entender mais sobre essa questão de ovos de Páscoa quando eu comecei a ter 12, 13 anos, que eu fui sair para fazer a primeira comunhão, o processo de crisma. Entendeu? Mas a Igreja Católica, ela não incentiva essa questão de ovos de Páscoa nem nada desse jeito. Não, quando a gente... O incentivo do padre qual que é? Não, sempre, o padre sempre explica sobre a morte, né? Ressurreição de Jesus. Dentro da igreja tem o folhetinho, tem muitos anos que eu não vou, mas eu lembro da minha experiência no passado. Ele sempre pede respeito, inclusive se as pessoas estão conversando, ele pede a pessoa para fazer respeito, para ficar em silêncio, para respeitar. É muito reverente. Então ele segue todos os padrões do folhetinho ali. Hora nenhuma ele fala de coelhinho da Páscoa, de chocolate. Ele fala da morte e ressurreição de Cristo. Há algumas coisas na Igreja Católica que... exemplo, esse cuidado com a liturgia que deveria ser trago para a igreja evangélica. Sim, né? Porque, igual a gente estava conversando com o César aqui agora, e ele estava falando, ele estava comentando que as pessoas, por exemplo, na ceia, hoje é domingo de Páscoa. Sim. Muitas igrejas hoje, protestantes, não vão falar a respeito do sacrifício de Cristo, a ressurreição. Porque parece que esquece ou tem isso como uma tradição católica, e na verdade não é católica. É cristã, está na Bíblia. Isso né? mesmo. Isso mesmo. E é interessante você estar falando isso, que a gente percebe esse ato aí entre aquilo que acontece na protestante e aquilo que acontece na católica. Lá eles levam a sério. O padre, então, chama atenção se tiver fora do normal. Sim. Né? Quando você veio para a igreja protestante, que você começou a ter contato com a Bíblia, lendo a Bíblia e tudo mais, você começou a ter uma visão diferente do que era o sacrifício de Cristo, ou não mudou muita coisa? Como é que foi? Eu sempre gosto de pensar, eu achava que eu conhecia Deus, né? Como eu falei com você, eu sempre fui muito praticante, então a missa, todos os domingos, todos os processos. Então, eu achava que eu conhecia Deus, que Deus estava presente na minha vida, mas eu falo que eu conheço, né, hoje o Espírito Santo de uma forma que eu não conhecia. Então, eu achava, né,
né? Eu ouvia falar. Hoje eu tenho intimidade com Deus. Sim. O que eu percebo é isso. Antes a gente tinha toda uma roupagem pela crença, pela cultura, né? Que você tinha que seguir aqui os padrões. Eu lembro que uma vez eu fui confessar com o padre, eu sempre fui muito questionadora. Aí ele me mandou rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. E eu fiquei questionando, porque eu mandava isso para todo mundo. Mas será que meu pecado era tão grande assim, né? E aí, o que acontece? Aí eu fui tendo um entendimento, né? Porque a palavra, ela, cada vez que você lê ela, ela revela para você algo novo, né? Sim. Eu sempre tive a Bíblia na minha casa aberta no Salmo 91, né? Tinha mesmo católica? Católica, tinha um quadro lá do Salmo 91. Até hoje eu gosto muito do padre Fábio de Mello, é um excelente fala assim, teólogo, cristão, né? Que traz a palavra, né? Gosto muito dele. Mas era isso. Eu não sentia que eu tinha profundidade, né? Eu não aprofundava ali, ficava ali meio superficial. E as minhas questões espirituais sempre me cobravam mais, Eu comecei a buscar, né? Querendo buscar. Comecei a questionar e perguntar para tirar as minhas dúvidas. Eu lembro que a gente teve um pastor, hoje já até faleceu, o pastor Ulisses, da igreja, não sei se você ouviu falar, chamava Igreja Rio de Deus, aqui em Pompéu. Eu não sou daqui de Pompéu. Ela ficou alguns anos, daí ele veio a falecer. Hoje, aqui em Pompéu, ela está com o pastor Renato, a Igreja Videira. E eu lembro que o Ulisses, ele dava muito treinamento espiritual, né? Então, ele tinha todo um embasamento, um estudo, tinha livros, a gente participava, eu aprendi muito com ele, sabe? Muito. Então, trouxe muito muito aconchego na presença de Deus, né? Muito fortalecimento da palavra. Porque o processo que eu convivia na igreja católica, quando eu precisava do padre, eu ia para confessar. E era só aquilo ali. E para mim estava pouco. Eu queria buscar essa mais. Diferença. Quando chegou na igreja evangélica, você percebeu que havia uma proximidade maior com o sacerdote. Sim, porque aí eu lembro que o Ulisses dava, né? Eu não conhecia célula, né? Eu fui conhecer célula com eles, né? Eu lembro que todo dia era um problema lá no computador, lá para eu não ir para a célula. Até um dia que ele brincou e falou para mim, Marta, mas vai ter problema todo dia com o cliente, com o computador, você não tomou banho, mas é isso mesmo. Você tem que ir do jeito que você tá, que Deus te aceita do jeito que você é. E eu falei assim, opa, peraí, então vamos, né? Eu ia sem tomar banho, eu lembro. História diferente, né? Com a Laísa pequenininha. E aí foi conhecendo algo mais profundo, sabe? Sim. Como que a história da ressurreição de Cristo mexe com a sua vida? Né? Porque eu estava falando com o César, trocar o chocolate pelo sangue é bem dramático, né? E aí quando você é introduzido nisso, onde agora o que deve fazer sentido para você não é o chocolate, não é alimentar o chocolate, mas ser lavado pelo sangue, há um choque, né? Qual que é o peso, o significado do sacrifício de Jesus para Márcia, pessoalmente? Eu vou compartilhar com você sexta-feira agora. A gente estava na roça, a gente veio para participar aqui com você. Que honra. Veio exclusivamente, Olha. Tá? O pessoal tá lá em casa me esperando. Eu sentei lá a gente tem uma varanda assim, aí eu estava com a minha Bíblia, né? E a minha filhinha do lado, ela lendo o livrinho dela lá, tem 11 anos agora. E aí eu queria ler sobre a palavra na Sexta-feira Santa, é um dia de mais respeito, né? Um dia triste, né? Para fazer a gente refletir e pensar. Aí eu abri em João e eu li só um capítulo, não precisou eu ler mais nada. Resumindo, né? Então, aí Judas estava descendo ali com alguns soldados, né? Armados com fogo e lança, e Jesus estava com seus discípulos, né? Então, aí, assim que eles se aproximam, aí Jesus questiona com ele. O que vocês querem? Aí, nós queremos o Nazareno. Então, aí Jesus na hora fala, sou eu. Aí eu falei com a Laís assim, Laís, a gente não precisa ler mais nada. Porque é maravilhoso. Nossa, eu até me emociono. É o sacrifício perfeito, né? Jesus já sabia, eu até repito, de tudo que ele ia passar, né? Ele se permitiu se doar por inteiro. Ele se fez homem, assim como eu e você. Né? Jesus vai para o monte, conversa com Deus. Se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor.
Porque assim como nós, ele também teve as emoções medo, tristeza, solidão. E os discípulos estavam lá, os 3 dormindo, tirando aquele cochilo. E Jesus volta, olha para ele, vocês estão aí dormindo, depois ele sobe de novo, conversa. Eu imagino o sofrimento mental de Jesus. Sim. E naquele momento, nosso Deus fica em silêncio. Por quê? Porque Deus trouxe Jesus por nós. Né? Então, Deus fica em silêncio porque, meu filho, é necessário. Então, para mim, a ressurreição de Cristo, né, a morte e a ressurreição de Cristo, é o maior sacrifício. Né? Eu até falei com a minha filha assim, Laísa, se a humanidade estiver contaminada com a bactéria, só o seu sangue puder salvar, mas eu tenho que doar a sua vida para a humanidade sobreviver, ela olhou para mim assim, eu falei assim, eu não daria. Falei, porque você é minha filha, você é tudo por mim, né? Então eu penso em você. Só que Deus, por amor a nós, por misericórdia a nós, ele entregou o seu filho. Então eu falei com ela, a gente precisa ler só até aqui. É o sacrifício perfeito. Ela está com quantos anos hoje? Ela está com 11, mas 11? Eu converso muito com ela, eu ensino muito ela. Ela chorou horrores, né? Se ela estiver assistindo. Se emocionou muito, porque eu e ela ali juntas, só nós duas ali na roça, sentadas ali numa mesinha de ardósia, sentindo o amor de Cristo por nós, né? Márcia, é por você que estou me entregando, tá? Meu Deus. Você merece, né? Eu faria de novo por você, Laísa. Eu falei assim para ela, Laísa, Jesus está falando para você. Eu faço de novo por você, porque eu te amo. Eu creio em você. Eu aceito você do jeitinho que você está. Né? Então eu vou sem reclamar, como um cordeiro mudo, né? Que ele foi em silêncio, caladinho, sofrendo, imagino internamente, porque é necessário eu passar por isso, né? Como ela é uma criança, ela só tem 11 anos, a gente foi conversar sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou, ele desceu ao inferno, pegou a chave da morte na mão de Satanás, ele venceu, né? Ele está sentado ao lado direito no trono, e está lá, né, junto com Deus Pai, e deixou o nosso professor Espírito Santo aí para nos ensinar todos os dias um pouquinho mais sobre ele. Né? Aproveitando que a senhora é psicóloga, a senhora falou algo a respeito do sofrimento que Jesus teve ali no jardim do Getsemane. E tem algo que, se eu não me engano, é o Evangelho de João que narra, que é o suar sangue, aquele que se chama de hematidrose. E aproveitando que a senhora é psicóloga, isso é possível? E por que isso acontece? É psicológico? O que é? Porque eu, particularmente, nunca vi ninguém suando sangue, né? Mas me parece que... Me parece não, tá na Bíblia, aconteceu. Sim. Ponto, final. Né? Mas pode acontecer com um ser humano como nós, ou aconteceu com Cristo porque Cristo era especial? Eu creio que Cristo se fez carne como nós, né? Ele passou por todo o processo, né? Ele foi levado 40 dias aí no deserto, ele foi tentado como nós. Ele veio para nos ensinar o caminho. Por isso se chama, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu creio, né, que Cristo se fez homem como nós. Então, se aconteceu passar pelo processo, né, de transformar a dor em sangue, o suor em sangue, então está falando de algo que pode acontecer com o ser humano. Né? A gente vê muito aí hoje, falando um pouco de ansiedade aí, né? A gente está falando do burnout, de estresses muito altos, pessoas que estão somatizando os sintomas, e o corpo, ele reflete. Né? Nós aprendemos desde pequeno, eu falo que tinha que ter psicologia, que a psicologia é uma ciência, né? A gente estuda 5 anos, depois se especializa mais 2, né? Então, precisava ter essa disciplina para ensinar as crianças sobre como cuidar de si mesmo emocionalmente, né? Então, o que a gente está percebendo são pessoas assintomatizando esses sintomas e o corpo reflete. Uma crise de ansiedade pode dar manchas brancas pelo corpo, manchas grandes, manchas vermelhas, pode dar uma diarreia rapidamente, cólicas, a gente está falando de sudorese muito intensa, a pessoa soa extremamente, porque nós não somos duas partes, o cérebro e o corpo. Deus não fez a gente assim, nós somos um, né? Então a gente fala que a gente sempre aprendeu errado, que a gente é um corpo onde tem uma alma e habita um espírito, mas o correto, nós somos um
espírito que habita em o corpo e que tem uma alma. Então, está tudo interligado, né? Então, o corpo, sim, ele é capaz de pagar o preço pelas nossas emoções. Ele reage. Muito, muito. As nossas emoções são muito mais fortes do que a gente imagina, né? Por isso que a gente trabalha com a psicoeducação, que é um processo de você reeducar a sua saúde mental. Você reeduca as suas emoções. Você olha para você olha para o que você está sentindo, trata aquilo, por isso se chama tratamento psicológico, né? A gente faz um acompanhamento, você vai tratando, curando as suas feridas emocionais e conhecendo e se preparando para as próximas experiências de vida que virão. Sim, maravilha. Então, essa hematidrose que Cristo sofreu, Sim. ela é totalmente possível. Ela é possível, porque Sim. o corpo está totalmente ligado à mente, né? Então, tem pessoas que soltam bolhas nos pés, né? São vários exemplos. Como você falou, né? Nós estamos aí com 12 anos de caminhada na psicologia e cada dia nós somos surpreendidos. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, surgiu mais 5 patologias mentais agora. Mais 5? Então, assim, infelizmente, só tá que cresce os transtornos mentais, né? Sim. Então, assim, cada dia a ciência está estudando mais para tentar entender, né? O corpo humano, a mente humana, o cérebro, né? Sim. Podia ter alguma ligação com o espiritual, né? Com certeza, né? E como que eu concilio a minha emoção com o espiritual? Porque, exemplo, você falou que quando você estava no processo de conversão, você sentia muito, mas também a sua emoção estava ali ligada. E a gente vê hoje em dia algumas pessoas que tentam remover completamente a emoção, né, como se Deus não trabalhasse na emoção e fosse só o espiritual. E não é isso, né? No jardim, Jesus estava tanto emocionado quanto ligado no espiritual. Como é que eu concilio essas coisas? Eu acho interessante aquele momento na Bíblia que Jesus chega ali no templo, né? Onde está tendo aquele comércio, né? A casa do meu pai virou comércio. Na Semana Santa, inclusive. Isso. Aí eu lembro que eu fiz até uma apresentação lá na igreja no Dia das Mães e eu trouxe esse versículo para a gente conversar. Então, Jesus sentiu muita raiva ali. Ele não chegou falando assim, olha, você está vendendo um camelo? Quanto que está o camelo? Olha, quanto que está o seu vaso de água gelada, né? Ele olhou para aquilo, é uma raiva positiva, é uma agressividade positiva. Precisava de uma postura naquele momento. Para ele ser ouvido, né? Para ele ser ouvido. Para as pessoas perceberem que ele estava falando sério. Até porque o comércio já estava ali pré-estabelecido, né? Chegando um falando educadamente, eles não iam ouvir. O objetivo era o capitalismo, o dinheiro, né? Eu acho que naquela época nem tinha capitalismo. Então Jesus chega sentindo ira, né? Que é a raiva num grau muito fortalecido. Ele chega derrubando aquelas mesas com força. Ele tem uma postura. Então, Jesus, em vários ensinamentos dele, a gente percebe momentos que ele demonstra o emocional dele, as emoções dele, né? Então, quando a gente, igual você estava me perguntando aí sobre a minha história nesse sentido, quando é interessante, porque as questões espirituais, quando você está buscando por elas, elas são muito mais fortes do que o emocional. Mas a gente sabe que, infelizmente, o inimigo, ele age aonde? Na mente das pessoas, né? Eu falo assim, que se hoje a gente pudesse fazer um teatro representando, eu acho que o diabo com seus seguidores estariam sentados numa mesa bebendo, né? Porque hoje a tecnologia está muito acessível mentalmente, de uma forma negativa também, né? Hoje o diabo não tem que se esforçar muito, não, né? Às vezes o usuário aqui, né? Não sabe o que quer na vida, não faz as escolhas corretas e ele se joga realmente no que é pior para ele. Na minha trajetória sempre aconteceu muito medo, né? Então, aí eu comecei a ver, né? Eu lembro que eu buscando a Deus, eu acho que é todo o processo da libertação mesmo, eu comecei a visualizar pessoas dentro da minha casa. Então, aquilo ali começou a me assustar quando eu comecei a ver vultos. E a minha mãe, ela tem um transtorno, chama esquizoafetivo, né? Que é uma dos sintomas do esquizoafetivo é você ter alucinações visuais, né? E quando você tem um caso, um diagnóstico em casa, você tem mais 7 vezes chances de ter probabilidade de desenvolver aquela patologia ou algo parecido. Então, eu sempre
questionei. Minha mãe é muito nervosa, tem que tomar cuidado comigo. Então, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a questionar. Gente, será que eu estou desenvolvendo um transtorno igual a minha mãe? Mas aí eu comecei, falei, engraçado, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, né, para me proteger, me livrar de todos os males. Ainda tinha algumas crenças ainda que eu trazia da religião católica. Comecei a me desprender do texto, mas comecei a conversar com Deus, que o Ulisses me ensinou a conversar, né, não ser aquela coisa metódica. E aí eu percebi que quando passava algumas pessoas assim na minha casa, tipo você que está na minha frente, eu não sentia medo. Uhum. Aí, só que quando eu via vultos escuros, eu sentia medo. E eu percebi também que quando eu colocava um pouco mais de intensidade na oração por alguém, eu sempre orei muito pelas pessoas, oro pelos meus pacientes. Todas as vezes que eu orava mais fervorosamente para somente algum paciente que está um sofrimento muito grande, um conhecido, aí eu sentia muito medo à noite. Eu sempre visualizava esses vultos no meu quarto, pesadelos, eu gritava, meu marido, ele é prova disso. Então, aí, o que acontece? O emocional, ele se manifesta assim, nesse momento. Né? Eu creio que, novamente, Jesus veio nos ensinar isso, que as nossas emoções estão ali também presentes. Né? Então, a gente precisa aprender a equilibrar e saber o que você está fazendo naquele momento. No meu caso, por exemplo, quando você fala dessas pessoas que têm buscado esse autocontrole emocional. A nossa igreja tem uma pastora de libertação que eu amo, ela chama pastora Iva. Eu aprendi muito com ela. Então, aí ela me ensinou assim, Márcia, quando você estiver no quarto, deitada, que você tiver orado por alguém, primeiro você tem que se revestir da armadura do Senhor, né, para fazer a oração. E quando acontecer de você ter a sensação que tem alguma coisa, ou visualizar, você simplesmente não precisa gritar, porque eu gritava, tá? Eu ficava com medo que eu gritava. Uhum. Aí é só você falar assim, está repreendido em nome de Jesus, sai da minha casa. Porque a única coisa que ele pode fazer em você é o medo. É o medo, sim. Ele não pode fazer mais nada, porque quando você falou em nome de Jesus, ele já está derrotado. Ele sabe que ali não tem lugar para ele. Só que você tem que ter autoridade. Né? Então ela me ensinou direitinho. E aí, do jeito que ela me ensinou, às vezes eu estava deitada, eu senti que estava aqui, perto de mim. Aí eu falava assim, você está repreendido em nome de Jesus e sai da minha casa. Então é questão de 3, 4 segundos. Sim, a sensação de ter alguma coisa espiritual ali. Eu queria deixar uma observação interessante sobre o que você me perguntou. A gente, dentro da psicologia e demais, né, áreas da saúde mental, nós temos trabalhado sempre a questão dos pensamentos, sentimentos e comportamento do ser humano. Então, a gente vem com a psicoeducação ensinando as pessoas sobre a forma de pensar, sobre os pensamentos funcionais, disfuncionais, sobre os pensamentos automáticos e como isso mexe nas nossas emoções, gerando os nossos sentimentos. Né? Então, assim, tem muitos pensamentos que são automáticos. Ele vem na sua cabeça não porque você quer, do nada ele aparece. 70% deles, às vezes, são negativos e 30% positivos. Olha como que é a mente do ser humano. Porque a gente precisa levar em consideração que esses 30% positivos, eles são mais fortes do que os 70% negativos. Só que o ser humano, ele não desenvolve essa habilidade. Então, quando ele pensa uma coisa ruim, ele se entrega. Parece que o pensamento ruim, você pode ver que uma notícia boa, comemora rapidinho e esquece. Mas uma notícia que não é tão boa, você fica lembrando aquilo. Nossa, eu estou lembrando aquilo. É como se fosse um vício, né? Naquilo, é viciante. É uma tendência do ser humano puxar, né, para aquilo que faz ele se sentir de uma forma mais pesada. Então, quando você pensa assim, esse pensamento ele não é bom para mim. Né? E vamos pensar, por exemplo, um pensamento suicida. Ah, minha vida não está tendo pensamento. Minha vida não está tendo significado. Ah, terminou o namoro, a pessoa não quer voltar para mim, eu não vivo mais sem ele, eu vou pôr um fim na minha vida. É um pensamento suicida. Então, se eu manifesto aquele pensamento, se eu dou ênfase a ele, eu vou automaticamente sentir algo referente àquele pensamento. É a mesma coisa se você me convidasse, Márcia, vamos tomar um café? Aí eu falo assim, Alisson, vamos. Nós chegou um pãozinho de queijo ali fresquinho para nós. Você está me fazendo sentir vontade de tomar café. Fala, Alisson, eu estou de dieta. Não, mas só 2 aqui para você ver. Daqui a pouco eu estou levantando e estou lá tomar café com você. Então é a mesma coisa. Então, se eu tenho um pensamento suicida,
Se eu continuo pensando sobre ele, eu vou ativar as minhas emoções, né? Tristeza, rejeição, né? Substituição, vários tipos de sentimentos. E aí eu vou começar a sentir aquilo. É como se fosse uma linha, né? Fala assim, o pensamento, ele gera o sentimento. Ele acessa as emoções e gera o sentir. E se eu não trabalho ali uma psicoeducação, se eu não trago um raciocínio e não me posiciono, eu vou comportar. Então, eu tenho o ato de tentar o suicídio, por exemplo. Aí, quando a gente pensa em pensamentos, a gente vai, então, para os pensamentos automáticos, que são os que estão disfuncionais. Eu preciso começar a questionar sobre esses pensamentos. Isso tem significado para mim? Isso faz sentido para mim? É isso que nós trabalhamos em consultório psicológico. Sim. Isso faz sentido para você, Alisson? Essa escolha que você está fazendo? Né? Porque você pode escolher. Deus te deu o livre-arbítrio. Mas é isso que você busca para você? Você trabalhou, você conquistou isso para hoje estar nesse nível que você está? Então, eu vou começar a desenvolver, junto com o meu paciente, ali uma linha de raciocínio para quebrar aquele pensamento automático. Entendeu? Entendi. Então, aí, junto com aquela linha de raciocínio, eu vou trazer para ele estratégias de sobrevivência. Olha, quando vier esse pensamento, quem é uma pessoa que você confia? Você confia muito? Ah, eu tenho minha mãe. Então, você vai buscar a presença da sua mãe, liga para ela, chama ela, mãe, fica aqui comigo, eu não estou passando muito bem. Ou você vai até ela, posso ficar com a senhora? Márcia, quando eu posso sair, tem umas plantas lá no fundo da minha casa que eu gosto, então a gente vai desenvolvendo estratégias para quebrar aquele pensamento automático. Uhum. Então, quer dizer o seguinte, Alisson, eu sei que é desafiador, a mente humana ela é desafiadora, nós não conhecemos a mente humana. Nós estamos estudando, né? Os neurologistas, psiquiatras, né? Os doutorados estão estudando, né? Cada dia a gente descobre um pouco mais sobre o cérebro. Mas eu tenho que ver um pensamento, tenho que entender que eu consigo controlar ele. Né? Eu tenho que olhar, eu estou pensando isso agora, mas tem como eu trabalhar isso? Porque senão qualquer profissional da área da saúde mental, o trabalho dele vai ser em vão. Ah, Márcia, você está falando, mas você acha que é fácil. É porque você que não está passando por isso. Ah, você tem alguém, eu não tenho ninguém. Então, a pessoa ela precisa olhar para ela e fazer o que Jesus fez. Se posicionar. Isso não é para a minha vida. Então, eu gosto muito da nossa fé nesse momento. Né? Porque a gente pensa assim, eu ouço muito em consultório. Eu nunca vi Deus, Márcia. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu nunca vi? Eu nunca senti nada. Essas coisas que o pessoal fala, eu não tenho interesse. Para mim, tudo faz. Aí eu pergunto assim, tá, então me fala da sua fé. Você acredita em alguma coisa? Você crê em alguma coisa? Ah, eu não, eu vivo um dia de cada vez. Mas você não tem sonhos, metas para o seu futuro? Mas hoje em dia, com o governo que a gente tem, se a gente fizer metas, a gente fica muito frustrado, né? Mas assim, então, você acredita em você? E a pessoa fica em silêncio. Porque quando você crê em Deus, né, que tem algo sobrenatural acima de você, né, que te protege, que cuida de você, que te auxilia, que conversa com você, que anda com você, que a gente fala que é o nosso professor, né, o Espírito Santo, então você crê em você. Né? Então, hoje eu estou pensando assim de uma forma, mas eu sei que amanhã, Deus vai me abençoar, que vai ser diferente. Vai estar diferente. A senhora falou aí a respeito de pensamentos suicidas, essas coisas assim. E nesses dias em que Cristo morreu e tudo mais, na quinta-feira à noite estava a ceia, né? E ali estava sentado Judas. A partir daquele momento em que ele levanta, acabou, ele nunca mais tem conexão com Cristo, a não ser no jardim em que ele entrega Jesus, né? Depois dali, acabou. Nós sabemos que ele vai suicidar. O que para mim é algo muito estranho, uma pessoa do nada, por um motivo, e suicidar. Então a gente chega à conclusão de que houve um mover espiritual pressionando ele para aquilo, né? Como é que a gente explica Judas? Será que a Bíblia fala que ele era ladrão? Ele tinha a bolsa e ele roubava. Nós entendemos que ele buscava no Messias um libertador do povo de Israel. É certo pensar que Judas ele tinha um quadro depressivo, em que ele buscava no dinheiro e no poder alimentar isso, suprimir isso, e aí como ele acaba entregando sangue inocente, ele fala que é sangue inocente, aquela bolha estoura e ele não suporta. Como é que a gente explica Judas?
é interessante, né? Porque ele idealizou um Cristo para ele. Ah, sim. Né? Isso acontece muito com o ser humano, né? A gente tem a diferença do o ideal, né? É o que eu gostaria de ter, de estar vivendo, e o real é o que eu tenho, né? Então, eu creio que Judas ali, ele já tinha algumas questões de caráter, né? A gente sabe que ele adquiria ali recursos junto com os outros discípulos e que, infelizmente, ele não era tão leal, né? Então, ele já tinha um comportamento ali, se a gente for analisar, na questão de valores, né? Ele tinha um desvio de caráter. Isso, o que ele acreditava, né? Então, ele já não era tão fiel, tão leal, né? Mas ele estava ali com os discípulos, né? Então, ele idealizou um Cristo que atendia às expectativas dele, né? A gente pensa assim, eu imagino naquela época, né, que as pessoas viviam em tamanho sofrimento, né, tamanho, a gente, pelas histórias bíblicas, graças a Deus que eu nasci nessa época agora, né, graças a Deus, então assim, ele estava buscando uma certa forma de reconhecimento, porque o dinheiro, eu falo que o dinheiro, se você não trabalha essa ambição, tem ambição positiva, né? Eu desejo, por exemplo, que o projeto de vocês cresçam muito, né? Obrigado. O Senhor abençoe e prospere, né, o trabalho de vocês. Amém. Então, o Senhor coloca em vocês motivação, entusiasmo, gerando em vocês esse desejo de crescer, para mais pessoas ouvirem. Mas tem a ambição negativa, né, na qual aquela que o ser humano coloca o financeiro, exclusivamente o dinheiro, como carro-chefe da vida dele. Né? Então, ali é o dinheiro que comanda. Até então, Jesus chegou fazendo milagres e tal, aquilo chamou muito a atenção. Para ele era interessante caminhar com Jesus ali, porque ele estava ali como todo-poderoso, né? Com quem fazia milagres, Jesus, ele estava ali, ele caminhou com eles. Mas a partir do momento que ele percebeu que Jesus não estava com a mesma visão que ele, né? Então, olha, eu vim para salvar os pecadores, eu não vim por dinheiro, eu não vim por mérito. Quando o diabo leva ele lá nos 40 dias, ele falou, olha, é tudo meu, se você ajoelhar aí, eu te ofereço tudo. Ele falou, não, todas as coisas já são de meu pai, né? Então, assim, o Senhor, ele se desfez de tudo, luxo, riqueza, por nós, né? Só que Judas buscava isso. Eu sinto que tem uma carência muito grande atrás dessa imagem aí, né? Ele buscava a questão, claro que dentro da psicologia seria isso que a gente ia fazer, um estudo, né? A gente vai toda na história familiar, né? Quem foi o Judas criança, né? Como é que foi ali a cultura, as crenças, o que ele acreditava, símbolos de exemplo, pai, mãe, valores, o que foi passado para essa criança, né? Depois, como que foi a adolescência dele, o que ele aprendeu com os amigos, que tipos de amigos ele convivia, como que ele se posicionava, como que ele se vestia, tudo isso é importante a gente levantar. Mas o que a gente sente é que ele buscava um Cristo para ele, do jeito dele, financista. E aí, quando ele vai para essa questão do suicídio, né, que, como você falou aí, né, ele realmente percebe o que ele fez, né, a Liza até me perguntou, mamãe, Judas se arrependeu do que ele fez? É difícil, né, a gente saber o que está passando na mente da pessoa. Sim. Liza, Deus, nosso Pai, ele é misericordioso. Se até o último momento, se ele tiver arrependido, eu creio que Deus pode ter perdoado ele sim. Mas é uma resposta que está na mente de Judas. Sim. Não sei se alguém escreveu, se tiver qualquer coisa, você pode até me ensinar, né, sobre isso. Mas foi uma forma que ele, diante de tudo que ele, talvez, uma dependência aí que ele esperava de Jesus, ele não conseguiu concluir. Jesus é quem caminhava com ele e trazia um certo reconhecimento, que ele fazia Sim. parte dos 12, né, e foi escolhido. Então, agora o que seria da vida dele? Né? Voltando, tem 2 perguntas? Pode fazer, então. Pode, porque a gente tem 10 minutos. Boa tarde. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós temos aqui 2 perguntas. A primeira pergunta aqui é da irmã Ingrid Júlia. Ingrid está aí nos acompanhando. Ingrid. A Ingrid, falando nisso, perdão, a Ingrid comprou a nossa camisa, tá? A última camisa do podcast que a gente tinha está com a Ingrid. Maravilha. A pergunta da Ingrid é o seguinte, e aliás, muito boa. A paz do Senhor Jesus.
Irmã Márcia, tem pessoas que usam a chantagem emocional falando que vai suicidar. Tem como perceber quando é só uma chantagem ou quando é realidade? Tem como ter essa percepção? Pergunta da Ingrid Júlia para a psicóloga Márcia. Oi, Ingrid, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pela sua pergunta, viu? Muito interessante sua pergunta, Ingrid. Porque o que acontece, Alisson? Eu creio, dentro do embasamento científico da psicologia, o que a gente precisa observar como profissional, talvez para os pais e jovens, né, de amigos? Como que é o posicionamento dessa pessoa? Porque, geralmente, uma pessoa, quando ela tem a intuição ou o pensamento automático que a gente está falando, ela começa a demonstrar através de sinais no comportamento algo desorganizado com o posicionamento normal que ela tem na rotina dela. Né? Ela posta uma mensagem mais entristecida, ela parou de sair. Então, o nosso corpo, não é só a nossa boca que fala, né? O nosso corpo está falando com a gente o tempo todo. Aí, quando a Ingrid me pergunta sobre essa questão da chantagem emocional, então, Ingrid, eu quero que você pense nesse sentido, né? Que tipo de posicionamento, como que essa pessoa tem revelado as emoções, as escolhas dela, o que ela tem feito nos últimos tempos, talvez nos 15, 20 dias. Observar. Porque acontece muito no final de relacionamento, por exemplo. Né? Se você me largar, eu te mato. Eu já atendi casos assim, né? Já atendi casos da namorada chegar e falar assim, olha, não quero mais, porque o seu comportamento tá assim, a gente já conversou, você não quer mudar, então, para mim não dá mais. E o cara falar assim, se você não ficar comigo, eu vou suicidar. Então, aí, lembro que a namorada marcou o horário para o atendimento psicológico. Aí, quando a gente estabeleceu que ele entendeu que a felicidade dele não estava na mão dela, que era a responsabilidade dele, né? Que ela vem para acrescentar mais alegria, equilibrou. Aí eu falei com ela, olha, é o seu posicionamento, é a sua escolha. E aí ela foi embora, né? Então, naquele momento, a gente precisa avaliar, Ingrid, por quê? Como que está a saúde mental daquela pessoa naquele momento? Sabe, Alisson? Não, até então estava tudo bem, Márcia, não, trabalhava normal, alegre, estava saindo, disposto, não demonstrou nada. Só porque eu falei que eu ia terminar, e agora começou falando. Então, a gente tem que avaliar isso tudo, Ingrid. E outra coisa, né? Hoje o que a gente percebe é uma carência muito grande dentro do ser humano. Eu tenho uma linha de estudo que se chama Enneagrama. Eu gosto muito desse estudo, é até um padre que escreve um livro brasileiro, chama Padre Domingos Cunha. E eu acho lindo demais ele colocar lá que todo ser humano tem um buraco dentro de si, na questão mental, que é do tamanho de Deus, né? Então, assim, dentro da neurologia, a gente fala que a gente tem o campo de Deus no nosso cérebro, né? E quando você ora ali, Deus transforma seus pensamentos, as suas emoções. Então, a gente fala que é o ponto de Deus. Então, é muito interessante a gente entender que não é você ou qualquer pessoa que seja que vai tapar aquele buraco que está faltando daquela carência ali, não. Aquilo ali é a pessoa que tem que buscar. Então, eu lembro que eu fui madrinha de um casamento há um tempo atrás, e no final do casamento o padre falou assim, a gente está falando de relacionamento, talvez nem é isso que a Ingrid quer saber, se é relacionamento, pode ser familiar também, né? Mas aí eu lembro do padre brincar assim com o casal no finalzinho. Olha, agora você vai ter que fazer essa mulher feliz. E eu aí, como psicóloga, fiquei lá questionando. Fiquei lá um tempão. Falei assim, nossa, mas que responsabilidade. Né? Claro que ele tem que se posicionar, vestir a roupa, né? Agora nós somos um casal, uma só carne, né? As escolhas, trabalhar a reciprocidade. Mas é muito fácil eu jogar a minha felicidade na mão do meu marido. E eu não tenho que fazer nada, né? Tipo assim, eu só sou feliz se você está comigo. E o outro? Então, o outro ele tem que negar, porque para a minha vida é um dom de Deus. Nós estamos aqui porque Deus permite e vamos estar até o dia que Ele permitir, né? Então, se eu estou aqui, Deus tem um propósito para a minha vida. E o meu propósito é sofrer? Meu propósito é ficar... Tem outras, né, culturas espirituais que falam, o meu karma é ficar carregando isso aqui para o resto da vida, né? Então, a gente precisa analisar, Ingrid, a gente tem que ter esse carinho, olhar todo o contexto, né? Toda a situação ali envolvida, né?
familiares, pesquisar, não agir só por causa daquela fala daquele dia. Às vezes a pessoa estava mais sensibilizado. E eu sempre indico procurar ajuda de um profissional, Alisson, Não, né? com certeza. Super importante. Se a pessoa chega nesse ponto de falar que a vida já não tem significado, né? Olha que interessante. Só pincelar um detalhe. Para a Igreja Católica, que eu respeito muito, só de você pensar em suicidar, você já pecou. Olha que interessante. A Igreja cristã, ela não traz isso. Né? Então, assim, olha como o posicionamento, ele traz um posicionamento do pensamento. Porque Deus te deu a vida. Então, quando você está negando a vida, você está pecando contra Deus. Se você está vivo até hoje, é porque Ele permite, Ele quer você assim. Sim, quer dizer. Agora você vai fazer escolhas positivas para você continuar o seu caminho. Você vive muito bem sem essa pessoa tal. Né? Então, assim, a vida, ela é para ser vivida com alegria. Por que a pessoa está pensando em tirar a própria vida? Por que ela está jogando a responsabilidade da vida dela em cima do outro? Então, a gente tem que analisar esse contexto. Claro. Tem que olhar. Mais uma pergunta aí? Ótima resposta. Temos. Qual que é? Ingrid respondido, né? A pergunta aqui é do Danilo Faria, que aí eu me respondo. Olá, Danilo. Boa tarde, né, a todos novamente. Mas a pergunta queria saber da Márcia o seguinte, qual a leitura da psicologia em relação a Deus, fé e igreja? Né? Como que a psicologia, por exemplo, enxerga Deus, enxerga a questão da fé, né, e a igreja como um todo também? Qual que é a visão, por exemplo, da psicologia em relação a isso? Então, muito interessante a pergunta do Danilo, porque eu fico tão feliz, graças a Deus, né? A ciência, ela tem começado a abraçar, né? A fé, né? Então, até então, o que a gente, pessoas mais ou menos da minha faixa etária vão entender melhor. Deus, para um médico, não tinha valor nenhum, que a medicina representa a ciência, né? A fisioterapia representa a ciência, a psicologia representa a ciência. Inclusive, o Conselho Regional de Psicologia, nós temos critérios dentro do nosso consultório, né? Então, a nossa sala tem que ser uma sala fechada, acústica. Aquilo que vai ser entregue ali é de extrema importância e valor, né? Então, tem que ser um lugar bem silencioso. Nós temos critérios, a gente não, em momento algum, a gente influencia política, cultura, né? Religiosidade. Então, a gente tem toda uma ética profissional ali. Mas o que a gente tem percebido é que, graças a Deus, a ciência ela tem dado oportunidade para o ser humano conhecer algo sobrenatural. Eu tenho amigos psiquiatras que eu gosto muito. Alguns são católicos, né? E eles têm uma linguagem diferente, eles sempre cobram assim dos meus pacientes. Você precisa tirar um tempo para você conversar com Jesus. Você tem que levar o seu coração para o sagrado, né? Então, eu pensei, meu Deus, um médico falar isso, né? Um psiquiatra falar isso? Não, que maravilha, isso é bênção demais. Então, o que eu percebo é isso. Essa semana agora eu vi uma médica, não sei se vocês acompanharam, uma criança tinha afogado, a médica lá junto com a turma lá já estava fazendo o atestado de óbito, ela fez o atestado de óbito, a criança estava no colo da mãe, e a mãe extremamente chorando, enfermeiras, e aí a avó começa a orar, né? Começa a conversar com Deus e pedir, Senhor, se for da sua vontade. A médica já com o atestado de óbito assinado, ela começa a perceber que o rostinho da criança ficou rosadinho. Já tinha cessado todos os sinais vitais do corpinho dele. Aí, quando ela viu aquela pelezinha mais rosadinha, alguma coisa falou assim, olha lá. Ela foi e tirou o pulso dele. Aí, quando ela tirou o pulso dele, estava fraquinho, mas estava batendo. Meu Deus. Aí, ela foi para as redes sociais, eu não lembro o nome dela, depois vocês quiserem até pesquisar. E, assim, falando, né, o poder da oração. Tem um outro neurologista que eu acompanho, um amigo meu, e ele gosta muito de falar assim, Márcia, saúde mental, 84%. Lê a Bíblia todo dia. Vamos ler a Bíblia todos os dias, vamos conversar com Deus. A gente nunca termina uma oração pior do que a gente começou. Então, como a gente está estudando muito, sabe, Danilo? A gente está buscando, né? A medicina está buscando. Então, a gente precisa encontrar respostas. Tem fatores durante toda a nossa história, né, que a medicina não explica. Câncer que cura, né? A gente vê momentos aí de cultos, né? Eu sigo uma pastora
pastora Priscila Ferreira, de libertação. Então, ela mostra os processos, como que aquilo é possível, né? Então, a gente ainda tem muito a estudar, eu acho que tem muitos tabus aí para quebrar em relação a isso, Sim, sabe? com certeza. Eu torço muito, muito mesmo. Né? Então, assim, ainda dentro do consultório, né, eu falo assim, é muito bom para mim como cristã, quando eu estou com um pacientinho cristão, né? Porque eu sinto mais liberdade de Você pode falar conversar, de Deus. né? Mas os meus pacientes todos, independente da sua crença, porque são todos criaturas de Deus, né? A gente respeita como ser humano, a gente abraça o sofrimento dele e eu caminho com ele até onde ele me permitir. Sim, maravilha. Márcia, para a gente finalizar, o horário não espera, passa rápido, né? Passa Eu falo com rápido. todo mundo vem aqui, passa rápido. Passa rápido. Descansa que passa Que muito bom. rápido. Uma mensagem de Páscoa, uma mensagem da cruz que a senhora queira deixar para as pessoas que estão assistindo, né? Que vão assistir, quiser mandar um abraço para a família, Sim. pode ficar à vontade. Tá Ai, bom? que Pode bom. olhar para essa câmera Essa aqui. Isso, ficar à vontade. Bom, gente, eu quero dizer para vocês que Jesus é o nosso melhor amigo, né? Não perca a oportunidade de buscar Ele, né? Busque intimidade. Você não conhece, né? Mas eu não conheço. Hoje, né, a gente tem as redes sociais, se você não tem a Bíblia em casa, mas comece a cultivar isso. O que são suas angústias hoje, sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais? Aprenda a tirar um tempinho com carinho para você, né? Busque direto na fonte, né? Eu falo que Jesus é a fonte, né? O Espírito Santo é o nosso professor. E eu quero que você desenvolva uma linguagem, né? Não é uma linguagem metódica, mas de intimidade, né? Como se fosse seu melhor amigo. Traz Deus para pertinho de você. Deus vai trazer mais alegria para a sua vida, mais fé, fortalecer sua autoconfiança. Afinal de contas, você foi criado do jeitinho que ele quis, né? Perfeito aos olhos de Deus. Não falta nada em você. Você tem que olhar o melhor que você tem, agradecer a Deus por ainda estar aqui, estar vivo, né? E viver uma vida feliz em paz. É isso, Alisson. Quero mandar um beijo, né, para minha filha, para o meu filho, Gui, a Laís, para o meu esposo, para o Marquinhos, e agradecer a todos que estiveram aí presentes com a gente, ouvindo a gente. Sim. Nossa gratidão, tá? Igualmente. E vai ficar aí o convite aberto para a senhora estar voltando, tá bom? Em breve, para a gente falar sobre psicologia. Sim, tem muita coisa para falar. Sim, com certeza. Psicologia e religião. Sim, tá? sim. Eu acredito que seja um conteúdo que vai edificar muita gente. Amém. Tá? Amém. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Esse esforço que você fez para estar vindo aqui, né? Deixou o descanso do feriado. Não, mas é isso mesmo, porque é importante. É um prazer. Muito obrigado mesmo, tá bom? Prazer. Oi? Assim. Pode falar. Aqui no nosso chat aqui teve pelo menos 2 pessoas aqui que fez questão de estar deixando uma mensagem para a psicóloga doutora Márcia, né? O Alisson aqui falou, a Marcinha é a melhor psicóloga do mundo. O Alisson Nascimento. O Alisson Nascimento. Um abraço, Alisson. Agora a Joana Dark, Simona Reis, Marcinha, mulher de Deus. Amém. Tá bom? Amém. Muito bom. Amém. Obrigada, Danilo.